Estamos de volta no Observatório de Imprensa de hoje, a postura da mídia mundial em relação à ação que levou à morte de Osama Bin Laden. Na Europa, continente que vive em estado de alerta em relação ao terrorismo, a cobertura foi ampla, como contam os correspondentes Círio Bocaneira e Débora Berlink. Os jornais franceses saudaram a morte de Bin Laden como uma boa notícia, assim como a maior parte dos jornais europeus. Naturalmente, os jornais que se interessaram nos detalhes dessa morte falaram muito sobre o mistério da operação que levou à morte de Bin Laden no Paquistão, questionaram o papel do Paquistão, mas o interesse aqui se voltou rapidamente sobre o que vai acontecer depois da morte de Bin Laden, sobretudo com a França. É preciso lembrar que a França foi alvo de Bin Laden também. Em outubro do ano passado, Bin Laden divulgou uma mensagem ameaçando a França pelo seu papel no Afeganistão, ao lado dos americanos, e também pelo que Bin Laden chamou do tratamento que a França tem dado aos muçulmanos. Ele se referia, claro, à lei francesa que proíbe o uso de véu islâmico nas ruas. Portanto, a França tinha todo interesse com a morte de Bin Laden, mas como disse o Palácio do Eliseu, o palácio do presidente Nicolas Sarkozy, este não é o fim do Al-Qaeda. A grande preocupação na França é o que vai acontecer com a rede de Al-Qaeda, sobretudo na região do Maghreb, na África, onde estão as ex-colônias francesas. Neste momento, 5 reféns franceses no Niger, e 2 jornalistas estão há mais de um ano capturados pelas forças do Al-Qaeda no Afeganistão. Como no resto do mundo, a cobertura aqui na Europa da morte de Bin Laden foi maciça. Não se pode esquecer também que a Al-Qaeda comandou 2 grandes ataques em território europeu. Madrid em 2004, Londres em 2005. Quase 200 mortos em Madrid, 56 em Londres, centenas de feridos e mutilados. Além da cobertura puramente factual, como foi, aonde, quem se envolveu, a mídia entrou logo na discussão do contexto. Em primeiro lugar, discute-se se foi correto e juridicamente legal matar Bin Laden, em vez de prendê-lo. Alguns analistas apontaram mais sentido de vingança no gesto do que busca de justiça ao matá-lo. Discute-se também o destino dado ao corpo, se teria sido um desrespeito religioso jogá-lo ao mar, e se a foto do corpo baleado e deformado deveria ser divulgada. Como o grande interesse que existe aqui pelo Paquistão é parte do Império Britânico, afinal de contas, debate-se ainda o que permanece sem resposta. Como foi possível uma força militar estrangeira entrar no território do Paquistão sem que as autoridades paquistanesas soubessem? Como foi possível Bin Laden viver naquela tal casa durante 5, 6 anos, próximo a uma base militar, sem que ninguém soubesse? Houve mentira por parte do governo paquistanês, houve incompetência, houve submissão completa à decisão dos americanos, ou tudo isso junto? As respostas, até agora, não convencem. Professor Romano, tem aqui nesse comunicado, nesse boletim do Círio Bocaneira, tem aqui algumas coisas muito interessantes, essas perguntas que ele faz, que nos remetem também, digamos, à leitura que nós fazemos todo dia dos jornais. É que há uma vocação de uma certa geração de jornalistas de fazer a história instantânea. Quer dizer, hoje o veredito é esse e acabou. Só que a história está começando, a história nem começou ainda a ser contada, né? Nós temos aí desdobramentos e mais desdobramentos. Até hoje ainda não se sabe direito tudo o que aconteceu na Alemanha nazista. O senhor agora está contando a história da televisão, e já se quer um veredito definitivo. Como é que o senhor vê essa compulsão do mundo moderno de querer fazer a história instantânea, como se ela pudesse ser feita instantaneamente?
Olha, Dines, nós podemos dizer que isso é nossa herança dos gregos. Há um trabalho do David Hanson, que é um especialista em guerra norte-americano, e que mostra que nós herdamos dos gregos essa ideia de que é preciso decidir tudo rapidamente. E, portanto, tudo tem que ter uma dimensão cada vez mais acelerada em termos de tempo, né? E o olhar exerce um papel fundamental nisso, né? Então, veja, nesse caso eu diria para você que nós podemos encaminhar as duas coisas ao mesmo tempo. Essa questão da foto do Bin Laden, nós temos aí, do ponto de vista ético, né, aquilo que há de mais baixo no instinto humano, que é o de se regozijar com um cadáver ultrajado, né? Então esse é um ponto, me parece que o presidente Obama teve toda a razão a dizer que não se trata de um troféu, né? Isso suscita, não é, esse desejo de ver o mal, né? Os gregos chamam isso de kakurgia, o gosto de ver o mal, né? Agora, nessa linha da rapidez, né, nós temos que isso pode nos levar a impasses tremendos, porque a nossa cultura é uma cultura essencialmente espacializada e nós já dominamos o espaço completamente, o nosso espaço. Então, aonde nós iremos a partir de agora? O que nós teremos que produzir a partir de agora para que a curiosidade seja mantida, para que a notícia seja vendida? Então, esse é um ponto que me preocupa muito, porque se trata de uma distorção ética que não é de 100 anos, que é de 2 milênios, pelo menos, da nossa história, que está se exacerbando esses tempos. Cláudio Boiunga, chegando um pouquinho mais perto, não 2 milênios, mas aqui para o caso, tem uma telespectadora, a Priscila Cunha, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, que ela nos mandou uma pergunta que eu acho extremamente interessante. Pergunta a ele, vocês acham que a mídia minimizou o fato de Osama ter sido aliado dos americanos e não levantou a hipótese de que a execução seria a queima de arquivo? A primeira parte da pergunta eu acho mais sugestiva do que... A queima de arquivo, não, claro, ele não levava nenhum segredo que o mundo não soubesse. Era um dos grandes ressentimentos do Osama Bin Laden ter sido usado, ele se achava usado pelos americanos na luta contra a União Soviética por ocasião da invasão do Afeganistão. Ele achava isso, era um dos o primeiro dos grandes problemas que ele teve com a América. Depois outros surgiram, né? Com Israel, subsidiariamente, a invasão do Líbano em 82. Teve a questão da guerra, a primeira guerra do Iraque, né? Que os americanos, na verdade, mantiveram tropas perto dos lugares sagrados. Então, há um acúmulo de ressentimentos dele. Eu acho que a ideia de queima de arquivo não foi isso. Isso realmente, eu tenho quase certeza que as tropas do CIL, esse grupo da Marinha Americana, dos comandos, na verdade, foram lá com 90% de possibilidade de matar. Ou seja, eu li hoje que ia um grupo lá de intérprete, de advogado, não sei o quê, para eventualmente, se ele fosse capturado, mas eu tenho a impressão que a principal objetivo era liquidá-lo. E foi feito essa coisa para se apoderar dos documentos que estavam no disco rígido, nos computadores. Tanto é que a primeira coisa que disseram logo foi que havia tramado para os 10 anos do atentado às Torres, um atentado novo à rede ferroviária americana. Professor Romano, na reportagem que precedeu aqui o nosso debate, o jornalista especialista em questões estratégicas, Roberto Godoy, do Estado de São Paulo, ele levantou uma hipótese, não é, que é extremamente interessante. Como é que se poderia, digamos que ele tivesse sido capturado,
como é que ia se fazer o julgamento dele em Haia ou nos Estados Unidos? E como é que seria? Ia ser o país que abrigasse esse tribunal ia ser transformado numa fortaleza, porque sujeito a ataques e terroristas. Como é que poderia ser resolvido essa hipótese, que é, digamos, a mais humanitária, de capturá-lo vivo e fazer como Israel fez com Adolf Eichmann, que botou cloroforme, despachou como bagagem e chegou em Israel e foi julgado e depois foi condenado. Como é que poderia ser feito isso no mundo como o de hoje? É muito difícil. De fato, é um problema não apenas logístico, mas é um problema estratégico e um problema, inclusive, de segurança desse país, como o Godoy disse bem. Agora, me parece que, além disso, tem esse outro lado, né, que eu insisto. O Bin Laden não era um grande orador, mas ele era um mestre na arte da propaganda, né? Então, imagine um tribunal em Haia, com todas as televisões abertas para ele, os jornais, etc., para que ele fizesse uma pregação, né? Aí, efetivamente, os resultados seriam desastrosos, né? Então, me parece que é muito complicada essa questão. Eu acho que a resposta do Estado americano foi a mais eficaz, com os custos. É bom lembrar que todo veneno, todo remédio é veneno, né? E aí, a dose, nós não sabemos bem se a dose do veneno foi maior do que a de remédio. Queria só acrescentar uma coisa que o professor Romano disse, é que havia um problema também de ordem jurídica. Os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional. E os crimes só seriam julgados a partir de 2002. E o atentado contra as torres foi em 2001. Isso também serviu para alguns americanos justificarem uma avaliação, né? Agora, eu quero aproveitar, Boyunga, que tem aqui uma notícia, que os filhos de Bin Laden, os sobreviventes, né, porque um deles morreu na incursão, eles acusam os Estados Unidos de violar os direitos humanos, o homem desarmado, e depois sepultá-lo no mar, contrariando toda, digamos, os rituais da religião islâmica. Eles não reclamaram quando o Bin Laden sepultou 4.000 pessoas no ataque às torres, não é? Quer dizer, na verdade, eles estão falando dos direitos humanos. Pela primeira vez eu vejo esses rapazes reclamarem em nome do direito internacional. Aliás, tem muita gente, de repente, falando do direito internacional, que viola sempre, né? Eu acho que isso é um argumento especioso. Na verdade, é uma falta de visão histórica, como você disse. Isso tem que ser visto com uma amplitude maior do que esse legalismo bobo. Professor, e o senhor vê essa cobrança de direitos humanos justificada, faz sentido? Como é que o senhor vê isso? Não. Veja, existe um ponto de sociologia dos iniciais, que se chama expectativa de comportamento. Se você vai numa rua e você vai na contramão, você está contra a expectativa do comportamento. Assim também a questão dos direitos humanos. Se você desrespeita os direitos humanos, e o Bin Laden e todos aqueles que assumiram a sua opção fazem, né, não pode esperar o respeito para eles, para o seu direito humano, porque eles não dão direitos humanos aos outros. Então, aí a questão é dos dois lados, né? Expectativa de comportamento dos dois lados. Você espera civilidade, você espera respeito, se você age de maneira civil e de maneira respeitosa. Só para eu gostaria de lembrar, levando o raciocínio do professor adiante, que a questão do santuário, quer dizer, é uma derivação da questão da soberania. O santuário que serve para atacar o outro, para violar os direitos dos outros, não pode ser considerado um lugar inviolável diante do direito internacional. Isso nós temos visto em vários lugares, inclusive aqui, quando as Farc foram atacadas dentro do território. E eu acho que lá a mesma coisa. A ideia de que o santuário se protege
pela soberania, é uma ideia perversa. Porque quem determinou que é um santuário? Claro, há 5 anos, aquele Sheikh estava ao lado de uma guarnição militar do Paquistão. Os Estados Unidos absolutamente agiram como alguém que não tem a menor confiança no governo do Paquistão. Isso é óbvio. Agora, professor, o senhor acha que isso vai ser uma bola de neve que é capaz de empolgar? Porque, digamos, o ser humano é sensível a esse tipo de reclamação, não é? Veja, a vingança é um processo interminável. Então, é por isso que você cria instituições como o Estado. Estamos tentando dar solidez a essa quase ficção que se chama Organização das Nações Unidas, né? Efetivamente, o desarmamento espiritual é quase que uma utopia, né? Então, é preciso parar esse movimento de vingança. É por isso que eu volto à questão de Israel, né? Na verdade, nós temos que voltar antes da existência de Israel e verificar que havia já nessas regiões um conjunto de pessoas que tinham uma visão, inclusive totalitária. Eles ajudaram o governo de Hitler, não por acaso. Então, é preciso voltar a essa anamnese do passado para localizar quando começou a derrapar esse movimento da vingança. Isso faremos num próximo programa. Chegamos ao final deste. Eu quero agradecer a presença do jornalista Cláudio Boiunga e do professor de filosofia Roberto Romano. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.